No ano de 1990 surgiu o movimento separatista no sul do Brasil. Se você é do sul do Brasil e tem mais de 40 anos, deve saber algo sobre isso. Mas se você não é do sul do Brasil, aposto que nunca ouviu falar nada a respeito. Movimento este que deu início ao que seria chamado República dos Pampas. O movimento tinha como objetivo criar um país independente, formado apenas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e totalmente separado do Brasil. Idealizado por um alemão naturalizado brasileiro chamado de Ayrton Marx. O pessoal não gosta muito desse sobrenome por aí, hein? Não é para menos que esse movimento ganhou uma enorme adesão. Eu era criança e lembro disso. Eu vivia no Paraná e o povo estava entusiasmado com essa possibilidade. Acreditava que isso seria bom e possível, né? Mas quais os motivos para isso? Eu vou explicar. Enquanto esses estados são grandes arrecadadores de impostos, recebem muito pouco do que arrecadam. Do outro lado, estados principalmente do Norte e Nordeste recebem repasses muito maiores do que arrecadam. Por exemplo, o Paraná em 2021 arrecadou 61 bilhões de reais e recebeu do governo equivalente a um terço da arrecadação, ou seja, apenas 20 bilhões. Enquanto o Pará arrecadou 9,3 bilhões de reais no mesmo período e recebeu do governo 22,8 bilhões de reais. Vamos falar o português correto. Um terço do que o Paraná produziu foi para o Pará, mas isso é apenas um exemplo. Há diversos estados na mesma condição. E onde vai parar toda essa grana? E é aí que vem mais um índice. A relação entre carteiras assinadas e auxílio de Bolsa Família. Se usarmos o mesmo exemplo, os mesmos estados, o Paraná conta com 3,1 milhões de empregos com carteira assinada, enquanto distribui 622 mil Bolsas Famílias. Enquanto o Pará tem 955 mil empregos de carteira assinada e distribui 1,3 milhões de Bolsa Família. Ou seja, muitos desses estados não conseguem se sustentar. O Ratinho, a gente está vendo aqui que o Paraná ele é destaque na geração de empregos, que é o contrário do que acontece em alguns estados do Brasil. Temos 82% da população adulta trabalhando com carteira assinada. O maior problema não está no custo para manter as vidas, está na corrupção que assola os estados há anos. Obras superfaturadas, ponte que ligam nada a lugar nenhum, obras que nunca terminam, desvios, escândalos e por aí vai. A ignorância do povo é o habitat natural dessa corja de corruptos. E não querem mudar isso. Eu não digo que no Sul não há corrupção, mas aqui os políticos são mais patriotas, sem falar que o Sul em um todo são mais conservadores, mantêm suas raízes. Ocorre que quando começou esse movimento e começou a crescer, causou um grande medo no governo e na própria Rede Globo, que fez uma matéria especial falando sobre o assunto em 1993. Nessa época, todo mundo sabe que a Globo ditava, manipulava e fazia acontecer, pois era praticamente o único meio de informação da população. E logo após a matéria da Globo, acusando os líderes de movimentos radicais. A cidade de Santa Cruz do Sul, onde vive o líder do grupo radical que quer dividir o Brasil, protesta contra o separatismo. Hoje, Ayrton Marx desafiou uma ordem da justiça e voltou a fazer propaganda. Ayrton Marx, que quer criar um país formado pelos estados do Sul, decidiu enfrentar o governo federal. Horas depois de ter a propaganda apreendida pela Polícia Federal, ele hasteou novamente a bandeira da sua república. A Polícia Federal agiu apreendendo materiais e prendendo integrantes a partir de diversas acusações. Fizeram buscas e até apreensões em rádios que divulgavam o movimento. Parece tempos atuais, não parece? Não vê uma mera semelhança com o que aconteceu antes e agora? O grupo do movimento foi acusado até de racismo. Inclusive, eu acho que nessa época a palavra fascismo ainda não estava na boca dos lacradores. E muitos foram presos e os demais perseguidos pela justiça. A ação de um pequeno grupo já acabou com a tranquilidade dos moradores de Santa Cruz. Desde domingo que a cidade vem ocupando o noticiário nacional, mas os seus moradores não estão nem um pouco satisfeitos com isto. Santa Cruz não quer ficar com o título de capital do separatismo. O movimento que está vendo aí é um erro, é um engano.
Seguidores do seu Ayrton dá no máximo meia dúzia de pessoas. Juntando todos, não está uma mão cheia. Em Porto Alegre, a fiscalização do Ministério das Comunicações apreende as fitas de uma rádio acusada de divulgar propaganda separatista. A programação vai ser analisada e a emissora tem 5 dias para se defender. Mandei requisitar as fitas da gravação. Estou determinando que vá a Porto Alegre o secretário de Fiscalização e Outorga do Ministério das Comunicações para averiguação completa e absoluta. Nós queremos desvendar isso em toda a linha. Não podemos suportar que um país unido como o nosso, uma nação unida, venha a ter esse tipo de ameaça. Inclusive, mais tarde, o próprio fundador foi preso por crime de honra. Achei interessante isso. Fiquem pensando, ser corrupto não é uma desonra? Pelo visto, parece não ser. O movimento se dissipou em 1997, até o próprio fundador acabou desistindo. Mas antes desse grupo se extinguir completamente, em outra cidade esse movimento já tinha começado. O ano era de 1992, no município de Laguna, Santa Catarina, e o lema era "O Sul é meu país". E esse novo grupo contava com jornalistas, empresários e até advogados. Mais uma esperança para o futuro promissor, pois os 3 estados são autossuficientes em energia elétrica, mesmo descartando Itaipu. São autossuficientes em tecnologia, muito bem industrializados, grandes produtores de carne bovina. E o Paraná é o maior produtor de tilápia do Brasil. O maior produtor de comida orgânica do Brasil. Carne suína, os maiores produtores de frango do Brasil, com excelentes portos. Então o Porto de Paranaguá é o 4 vezes consecutivo o porto mais eficiente do Brasil. Vizinhos e com relações comerciais dos países mais desenvolvidos da América do Sul. Uruguai, Chile, Paraguai vai muito bem, obrigado. Argentina se levantando. Muito melhor do que ser vizinho de Venezuela, Peru, Bolívia. Estados seguros, capitalistas e muito distanciados do socialismo. Cabeça de empresário é muito simples. Ele quer abrir a empresa dele, pagar o imposto, gerar o emprego dele e ganhar o dinheiro dele. Ele não quer o Estado enchendo o saco dele, incomodando ele, criando burocracia, criando pegadinha para ele. Se isso não bastasse, tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Comia carne uma vez por semana os meus alunos. Hoje come carne todo dia, proteína animal. Comia refeição só no recreio. Hoje entra, se alimenta, no recreio se alimenta de novo. Antes de ir embora para casa, se alimenta de novo. Vai embora com a barriga cheia. Esse é o modelo que nós nos inspiramos na Coreia do Sul. Você não tem programação, aula de programação nas escolas. Você não tem robótica. Lá no Paraná nós temos ultrapassado, né? 500 mil alunos aprendendo programação. O maior berçário de mão de obra do Brasil em programação e tecnologia é no Paraná. Não tinha como dar errado. Seríamos um país de primeiro mundo em questão de tempo. Então, o movimento começou a filiar os cidadãos simpatizantes, mas seguiu a passos lentos, mais como um protesto do que como um objetivo, muito diferente do movimento anterior. E o medo? Tipo assim, eu faço parte de um grupo, mas vamos ficar entre nós, tá? Em 2017 fizeram uma consulta popular denominada Plebissul, que foi noticiada pela própria Rede Globo, porém, só no estado do Rio Grande do Sul. Mas foi noticiado pelo SBT em rede nacional. Um plebiscito simbólico sobre a criação de um país independente com os 3 estados do sul do Brasil foi realizado hoje em cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Mais de 2.000 urnas foram distribuídas em 900 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Durante todo o dia, eleitores responderam se querem a formação de um país independente. O ato é organizado pelo movimento O Sul é Meu País, fundado há 25 anos. A principal justificativa é econômica. Nós mandamos muito recurso para Brasília e para nós retorna muito pouco aqui para os estados do Sul. Produzimos muito. Nós temos condições de exportar e aumentar a qualidade de vida do nosso povo. A consulta colocou em votação mais de 341 mil cidadãos em 1.386 urnas, perguntando sobre a criação do Estado independente, unindo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o resultado foi positivo na ordem de 96,13% de todos os votos, deixando claro o desejo quase absoluto da criação do Estado independente e a separação de um Brasil quase socialista.
Imagine o Brasil assim, com os 3 estados da região sul fora do mapa. Há quem defenda essa ideia, separar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná do restante do Brasil. Quase 600 mil pessoas querem que a região sul do país seja separada do Brasil. Foi o resultado de uma consulta popular realizada no fim de semana no Paraná, em Santa Catarina e aqui no estado. 100% das urnas apuradas, total de ontem, total de votos, 616.917 votos. Voto sim a favor da separação da região sul do Brasil, 590.664. Naturalmente que se isso ocorresse, não demoraria muito para que esses socialistas da iPhone quisessem migrar para o Estado independente e capitalista malvadão, para lá tentar pregar seu socialismo novamente, causar a destruição alheia, como são acostumados a fazer. Mas a divisão desses estados, que nem no Estado independente do Brasil, não seria possível facilmente. Afinal, o governo federal precisa do Sul para bancar seus luxos e privilégios, roubalheira desenfreada. E no final isso só seria possível com derramamento de sangue. Mas, embora o Sul seja protagonista de muitas revoluções sanguinárias, os tempos são outros. São tempos de manifestações pacíficas, soltar balões coloridos de protesto na avenida, então fica só na esperança. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo, você seria a favor de uma divisão do sul do Brasil com o demais Brasil, formando um estado independente do sul do Brasil? Eu aposto que se você não for do sul do Brasil, você não é a favor. Mas se você for, você seria. Comenta aqui embaixo. O que você pensa sobre isso? Um abraço e até o próximo vídeo.